e deu 8 aulas às segundas-feiras na faculdade. E como eu era um dos professores e a minha matéria era discipulado, eu disse, puxa, eu vou participar dessas aulas, né, de conhecer americano. Mas enfim, e foi fenomenal. Quando eu dou treinamento sobre discipulado, eu conto muita coisa que aconteceu, mas teve um detalhe que ele me falou e me impressionou. Ele disse que Jesus teve, como nós sabemos, 3 anos de ministérios, tá? E foi exatamente aqui, tá? Ou mais precisamente no centro, tá? Foi exatamente aqui que acontece Marcos 3, que ele formalizou o grupo dos 12. Então, na verdade, Jesus discipulou de maneira formal os 12 discípulos só 1 ano e meio, de forma formal, né? Porque foi aqui, nos versículos 12 e 13, que ele formalizou esse grupo dos 12. Esse período aqui, até aqui, de 1 ano e meio, era pré-discipulado. Tudo é discipulado, mas do ponto de vista ministerial, de formalização, só daqui para cá. Isso me impactou demais. Na época, aí lá vai eu dentro de uma faculdade teológica, vou pesquisar e vou arrumar confusão, vou tentar achar as razões. E ele estava certo. Ele estava certo no raciocínio. Depois desse despertar foi que eu comecei a ter uma atenção diferente para os evangelhos. Eu não dava muita bola assim do ponto de vista intelectual para os evangelhos. Não sei porquê, né? Mas foi muito... Ok. Isso é uma informação para vocês saberem o que é que a gente vai ver. Um autor, meu Deus do céu, não consigo lembrar o nome, mas eu vou tentar e passar para vocês o nome. Eu estava numa cidade chamada General Carneiro, não sei se vocês sabem, aqui depois de Pato Branco, União da Vitória, fui visitar um amigo e o quarto onde eu fiquei tinha a bibliotecazinha dele. E tinha um livro lá da Central Gospel, desse autor que eu vou tentar lembrar o nome. E aquela noite eu folhei, né? Aquele livrão assim. E o cara trabalhou o conceito. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Ele não entrou em detalhes, ele só fez um gráfico do que aconteceu no primeiro ano de ministério de Jesus, o que aconteceu no segundo, o que aconteceu no terceiro. Cara, eu amei. Eu falei, cara, que sacada legal. Se você pegar o livro, ele não diz muita coisa. Ele só fica pontuando o que aconteceu. Aí o que eu fiz, Newton? Eu criei um módulo, 2 módulos, 3 módulos sobre... E já está tudo preparado, né? Esse material organizado. E então nós vamos aqui começar a trabalhar esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 encontros. Só no primeiro ano. Aí mais... E o pior não é isso. O pior é que eu escrevi um livro que você vai comprar. E eu escrevi um livro aqui, outro aqui, outro aqui. Além do manual que vocês vão receber. Ganhar não, que só se o Edmar quiser doar. Tá? Então, o que nós vamos... A proposta qual que é, Advanil? É a gente fazer nesses 3 anos, se quem ficar, né? Pode ser que no final fique só eu e o Newton aqui
né? O limite é pelo apelo. Mas a ideia é essa, se a gente conseguir. Eu já pratiquei esses 3 em um grupo lá em Curitiba, Maurício, com o Ednei Joaquim, né? Me ajuda lá em Curitiba. O grupo lá é mesclado, igual esse aqui. Então, a Sul-Americana perguntou se eu queria fazer isso como uma espécie de especialização, alguma coisa assim, para diplomar, alguma coisa assim. Eu estou me perguntando se vale a pena, mas ok. Então é só para me justificar esse início de conversa, tudo bem? São 10 encontros cada ano, e se tudo correr bem, eu estou pensando na possibilidade de fazer um 4º ano, baseado nos ensinos formais. Porque aqui, Calixto, não estão os ensinos formais de Jesus. Como assim? Eu vou explicar para você que você se interessa, esse pessoal não está nem aí. Os ensinos formais de Jesus, eles basicamente estão no Sermão do Monte. É um bloco de 10 sermões que Jesus fez. Jesus não falou de uma vez só, você sabe disso. O Advanil acha que Jesus chegou lá e falou o Sermão do Monte de uma vez só. É que é aluno do... Como é o nome do menino lá? Nosso amigo lá de Maringá. Geloísio, é aluno do Geloísio. Aí, o outro bloco de ensino é o capítulo 13 de Mateus, que tem as parábolas. O outro bloco de ensino são os capítulos 24 e 25 de Mateus. Esses blocos de ensinos eu não contemplo aqui, porque aqui são mais ações, práticas pastorais de Jesus. Então quero fechar, Calixto, com o 3º, o 4º. Aí é teologia pura, pesada assim que Shed, Bart fica tremendo assim, nunca viram isso acontecer. Tudo bem, gente? Bem, só para situar vocês. Ok? A ideia, se todo mundo pegou, né? Sim. A ideia, quando você, pastor Giovanni, olhou esse tema, qual foi a primeira impressão que veio na sua mente? Você, Maurício, qual foi a primeira impressão? Jesus, assim, Jesus como a nossa referência, né? De equilíbrio emocional, liderança. Legal. E alguém vocacionado vivendo dentro do seu propósito. Você sabe que no título deveria ter isso que ele está falando, mas não tem no título, que o forte aqui é o lado emocional de Jesus. O equilíbrio que ele tem, é impressionante, mas nas lições vai aparecer, muito bem destacado. Maurício, o que vem na sua mente? Pensou no João Carlos, né? Sobre a inteligência, você vai pensando na intencionalidade. Legal. Muito bom. Gente, esse material, por que eu trouxe ele assim, eu pedi para ele imprimir? É porque eu pedi para fazer uma diagramação profissional, a pessoa chegou a fazer, está feito, mas na hora de fazer a impressão, não deu tempo. Mandei fazer a correção, a diagramação, a capa, mas a impressão deve estar chegando amanhã ou depois na minha casa. Para quem conhece, nós vamos fazer um material assim. Vou pegar o exemplo aqui do Crescer, que a boa parte de vocês conhece. Vai ser um manual assim, ó. Conhece esse?
Vai ser um manual assim, só que um pouco maior do que esse, porque vai ter 50 páginas. Esse aqui tem, mais ou menos desse tamanho, esse aqui tem umas 48. Então o material vai ter, só que não com essa capa, vai ter outra capa mais bonita, com a foto do Edmar apontando para o horizonte no futuro. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que se vocês toparem, tudo que vocês receberem aqui, vocês durante o período do mês, vocês reproduzem com a liderança de vocês. A gente elaborou já pensando nisso. Aí, Advanil, você não tem que passar para todo mundo. Escolhe um grupinho de seleto, de mulheres e homens de Deus que te ajuda a tocar a igreja e você repassa o conteúdo. Então ele vai ser diagramadinho, bem padrão, né? Uma diagramação profissional, e me perdoe não ter conseguido trazer isso para vocês agora, mas não foi falha minha, tá ok? Vamos entrar então no assunto? Você tem alguma pergunta? Tem certeza? Vamos lá. Qual que é a grande sacada desse primeiro encontro? Qual que é a grande sacada? A grande sacada, gente, a grande sacada desse primeiro encontro, Newton, é na primeira palavrinha que aparece ali embaixo do título, que está sublinhada. Qual que é? O precursor. Parece nome de filme, né? Não parece nome de filme? O precursor. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Uma coisa que eu ia pedir para vocês, que eu não sei como é que faz, mas no final a gente vai tentar fazer. A ideia, pastor Edmar, é que talvez hoje não consolide isso, mas no final, quantos de vocês vão conseguir caminhar? Nós queremos montar trios, que a gente chama de trios de mentoreamento. Então, o material tem a parte pedagógica, formativa, mas tem a parte vivencial. E o mentoreamento vai acontecer nesses trios. Como é que é, Maurício? Você lidera um grupo de pastoreio de 5? Você lidera? E aqui? Mas possivelmente você está dentro de um, né? Não sabe qual que é, não, né? Porque eu vou estar ministrando para vocês em Londrina. Isso. Então, se você fosse, eu estaria lá. Mas, enfim. E dentro da Metodista, Giovanni, o pastoreio de pastores acontece dentro de uma estrutura chamada pastoreio de 5. Então, cada núcleo tinha 5. O teu tinha 5 ou tinha menos? O João Vitor, você mais 4. É bem legal. Aí, os 200 pastores é distribuído em grupo de 5. Muito legal. Agora pode ser distrital, mas tinha época que extrapolava os distritos. É que agora você tem, igual a ND lá faz com os novos, né? Tem uma expansão. Você entendeu? Então, dentro de um distrito, que seria uma superintendência, pensando aqui nos renovados, montar os trios de mentoreamento dentro do próprio presbitério. Pessoas afins. Quem que vai ficar com o Nilton? Quem gosta dele, ele gosta da pessoa. Não ia colocar o Reginaldo, né, Reginaldo? Você nem gosta dele? E é muito legal, porque era por afinidade. Eu acho que eu liderei um ano. Você lembra? A gente tinha.
Eu liderei 1 ano, muito legal, amava o formato Calixto. Aqui nós vamos ter esses, não é o grupo de 5, mas a gente vai formar trio. No final nós queremos ver quem de fato vai permanecer, aí quem sabe no próximo encontro a gente formaliza esse trio de mentoreamento. Deixa eu apresentar a ideia para você de maneira mais... O texto... Olha lá, pastor. Eu pensei que ela queria falar. Estava só contando, né? Contando. Eu queria que vocês pensassem 2 coisas junto comigo. A primeira é sobre o texto, onde a gente vai trabalhar, que está aí, tá? Tem textos correlatos, né? Mas fundamentalmente nós vamos trabalhar no Marcos 1, de 2 a 11, por gentileza, ok? Tem algo, Giovanni, que a letra A, que eu não vou mergulhar nisso, não vou, porque eu deixei escrito 1 página e meia, ó, essa primeira página aqui e a outra inteira. Vocês estão vendo a letra aí, a letra A, que é a natureza do quê? Isso. Qual que é a grande sacada aqui? Que de um certo modo, na abordagem que a gente vai dar, não nos interessa muito essa natureza divina de Jesus. É caso afirmado, querido, não nos interessa. O que nos interessa é a natureza humana. Esse camarada que tem cunhado, que tem sogra, que tem problemas, esse camarada que tem mãe, que tem irmãos, que tem endereço. Esse é o que nos interessa, tá? Então aqui nós temos divina e aqui temos humana. E essa daqui, Giovanni, é o que nos interessa, tá? Porque Jesus, a inteligência pastoral de Jesus é vista na sua humanidade. E aí eu trouxe 2 páginas de descrição, bem legal, coisa que para vocês não é necessário, que vocês sabem que Jesus era ser humano. Você entendeu? Um ser humano perfeito. Então, se vocês permitirem, eu vou fazer alguns apontamentos só para reafirmar, ok? Olha o que a letra A diz. Ao abordarmos as emoções verdadeiras, profundas e genuínas relacionadas à pessoa de Jesus, não se trata de meras metáforas vazias, mas de expressões reais de sua humanidade perfeita e sofisticada. A letra B, Jesus como homem situado no seu tempo e inserido na história do povo de Deus, não se encontra sentido para a sua existência e missão sem referência contínua ao Pai Celeste. Essa ideia de dependência, né? Estou simplificando aqui só para vocês entenderem essa questão. Virando a página para nós ir para o que nos interessa. Tem tanta coisa legal aqui que a gente poderia destacar, mas eu não vou chover no molhado porque isso, de modo geral, é sabido de todo mundo. Jesus era perfeitamente humano, ok? Lá no final,
Reginaldo, no item 4, diz assim: nós, nesse primeiro encontro, lançaremos um olhar atento sobre as apresentações de Jesus, conforme Marcos, como eu falei, né? 1, 2 a 11. Na verdade, são 3 vozes que apresentam o homem Jesus. Ok? 3 vozes. Cada apresentação revela características específicas da maravilhosa personalidade e vocação de Jesus Cristo. A seguir, você encontrará palavras de encorajamento, auxílio e compreensão sobre o valor de um precursor. Ó, precursor. Ok? Calma que a gente vai entender tudo isso. Como facilitador do fortalecimento na relação com Deus e o seu chamado ministerial. Tudo bem? Então, o que vem na letra B? Quem poderia ler a letra B para nós? O significado das 3 vozes de apresentação de Jesus Cristo. 3 vozes. De apresentação de Jesus. Isso. De apresentação. Ô, Giovanni, assim, pensando aqui, ele não precisava de apresentação, né? Com os Deus. Não apresentava, não precisava. Mas como homem, ele precisava. Que Jesus tinha, humanamente falando, tudo desfavorável. Era da região mais pobre, Galileia, da cidade mais pobre, e tudo azarado. Só faltava ser corintiano para lascar a vida dele de vez. Já disse, não, deveria ser São Paulino, com aquela cabeça, né? Não tem como não ser São Paulino. Vamos lá. A palavra-chave é isso aqui, ó. 3 vozes. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar, Reginaldo, essas 3 vozes, porque uma delas, que é a primeira, aí depois tem a segunda e a terceira. A primeira é por inferência. Você entendeu? Ela aqui é por inferência. E nós temos essa por inferência, lógico, nós não lemos o texto ainda, mas vocês já devem perceber que esse texto aí está falando que esse cara que vai apresentar Jesus por inferência está 700 anos antes de Jesus. Então você já começou a imaginar por que o Newton está onde está. Talvez lá atrás, no fundo, atrás dessa voz. Essa aqui é a primeira voz, tá? É uma por inferência. Atrás disso aqui tem essa voz aqui por inferência. Uma voz que vem antes. E a gente não valoriza muito essa voz. Tá? A outra voz, que a gente chama de presencial, né? Ela é presencial, tem um nome também. E a outra é confirmatória. São nomes, mas são um nome para a gente. Vamos lá. Então, já deve lá perceber, né? Quem é a primeira voz? Isaías,
Pode olhar que o texto vai dar essa... Daqui a pouco a gente lê o texto. Você quer ler? O versículo 2, já que você abriu aí, essa tradução é boa. Eu tenho uma Bíblia dessa aí. É o versículo 2 e 3. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho, vós que estão no deserto. Mensageiro para preparar o caminho. Vós que estão no deserto, preparar o caminho, Senhor. Então, ele está falando indiretamente de Jesus, mas ele está falando diretamente de quem? De João Batista. Ele está dizendo assim, ó, Deus vai levantar um cara que vai abrir o seu precursor, né, de Jesus. Então Isaías está falando desse cara que vai abrir o caminho para Jesus. E esse cara aqui, que o Isaías está falando, chama-se João Batista. Ok? Porque a gente só valoriza, Maurício, como precursor esse aqui. Mas esse também. Porque quando esse apareceu, vem abalizado por esse. Vem abalizado. Esse cara não aparece no vazio. Ele é fruto de uma profecia. Eu pergunto, precisa de tudo isso, Jesus? Precisa, porque ele é humano. Ele precisa. Se Jesus precisa de 3, imagina o Reginaldo, né, pastor? Olha, imagina o Deba. Agora esse aqui quem que é? Deus Pai. Aí você diz, não, mas era melhor só esse aqui. Não, não é só esse não, preciso... Você já tinha... Dá uma olhada, com exceção de Isaías, com exceção de Isaías, aqui e aqui fala da palavra voz. Pode olhar. Eu sou a voz. Ele diz, eu sou a voz. Mas eu não sou a voz para mim. Eu sou a voz para apresentar ele. Eu fico imaginando o que seria Jesus sem João Batista. Como é que Jesus ia aparecer no cenário? Eu sou Jesus. Grande coisa. Sai daqui, magrão. Ninguém dava a mínima. Foi o João Batista que disse, ele é o cara. Se João está falando... Já tinha um ministério responsabilidade, atraindo pessoas. Você entendeu? Eu vou repetir de novo que o Newton não acredita nisso. Se Jesus aparece do nada lá se fazendo gracinha, ninguém dava, sai fora, rapaz, vai procurar o que fazer. Ele é da onde mesmo? De Nazaré. Estão pegando onde eu quero chegar? Se a gente conseguir convencer, eu acho que nós pastores, nós temos esse convencimento de quem nos colocou na arena. Eu fico imaginando o que seria de mim sem o David. O David me lançou, não foi a CEPAL, foi o David que me acessou nacionalmente, etc. E por que na Bíblia do Discipulado, quando você vê a Bíblia do Discipulado, que o projeto é meu, com toda a humildade que não me falta, mas o primeiro nome é o dele, para vender, eu não sou bobo. Josadac Lima da Silva, quem vai comprar uma Bíblia de da Silva? Você compraria, pastor? Mas David Kleinfeld, aí, meu amigo, o Giovanni só escreve assim, G. Zirmami. Porque se Bahia fosse Silva, estava lascado esse alemão. Tem que ter nome. Brincadeira à parte, vamos lá. O que é presencial? Isso aqui. O João é o cara que se coloca joga o Jesus na arena.
E Deus aparece. Gente, a maneira que Deus aparece é fenomenal, né? Quer ver? Versículo 9 e 10. Não sei se é 9 e 10. 9 a 11. Olha a maneira como Deus aparece. É só para o final da festa, né? Lê aí, rapaz. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Já pensou? Então João faz toda aquela cena e quando termina parece que tinha acabado, aí como se o céu se abre, aí Deus, a voz, né? E a voz não é falada para todo mundo, é só pro sujeito ali, o Jesus. Legal, né? Muito legal esse fechamento. Por isso que é uma voz confirmatória. E querendo ou não, Deva, nós precisamos disso. Se a gente não tiver isso, e se a gente não fizer isso com as pessoas, perde muito. Ok? Eu acho que deu para a gente se situar, né? Eu queria destacar, antes da gente entrar para uma questão prática, queria destacar duas coisas interessantes nesse camarada aqui, que são os versículos qual? 4. Ladra 8. Edmar, o versículo 4, 5, 6, o autor, que é Marcos, está descrevendo a voz. Pode ver que João não está falando nada. Então, quando chega no versículo 7, dá uma olhada aí, Newton, que João vai falar. Tem 2 pontos, você viu? Agora tenta raciocinar. Se o ministério é meu, o espaço é meu e eu vou falar, essa é a primeira coisa, eu vou falar de mim. Não sei se você já foi pego de surpresa, eu já fui pego várias vezes. A pessoa, e aí? Você faz o quê? Aí a gente fala, não, aí fica se esnobando, apresentando números. Não é verdade? A gente fica se apresentando, não precisava, mas a gente fica, né? Porque a gente naturalmente tem essa necessidade intrínseca no ser humano. A gente fica, ninguém nem perguntou e eu estou falando. Eu já fiz isso aqui, já escrevi uma Bíblia, você viu? Mas foi só para ilustrar, eu não sou orgulhoso, não. Né? Vamos lá. E quando João abre a boca, o que ele diz? Qual é a primeira declaração dele? Após mim, aquele que é mais poderoso do que eu. Ah, não, o cara fala de você, rapaz. Mas ele não tem, parece que ele não tem nada para falar sobre ele. Porque o cara é precursor. Não é forte essa? Após mim, ou seja, quem eu vou levantar é melhor do que eu. E aí vocês viram o que ele fala na sequência. O João foi um fenômeno. E aí, Reginaldo, é a função do precursor. Tipo assim, o Reginaldo foi um mês, o Reginaldo se assumiu a igreja. Então, qual a função número 1 do Reginaldo? Ser precursor para algumas pessoas ali, fazê-las girarem, fazer dar certo. Esse é o trabalho do precursor, como nós estamos pensando. Então nós precisamos desse
E nós precisamos desse, lógico, né? Tá? Isso aqui é a exclamação. O João Batista é o cara muito... é o chave. Mas nós precisamos... Eu não sei você, quem é o seu grande precursor? Quem estava atrás dele? Isso é muito legal. Quem estava atrás dele? Tá? Eu vou resumir para vocês. Tem um cara chamado Nelson. Ele era gerente de banco. Não era pastor. Esse cara me inspirou tanto. Eu me converti numa igreja de 60 membros. Imagina, né, gente? E ele, os filhos dele, o Sérgio, o Eliezer e a Neidilce, eram da juventude, que tinha 13 jovens. Depois, no futuro, me tornei líder de jovens deles. Mas esse Nelson, praticamente eu me oferecia para ir para a casa deles no domingo. Eu era solteiro, eu me oferecia. Por quê? Porque ele era um intelectual de alta capacidade, um cara amigável, conhecia das denominações e me inspirava muito. Eu achava ele um gênio. Então ele foi o meu João Batista oculto, que eu digo que aqui eu falo que é David, né? Mas ele, como ele é o oculto, ele é por inferência. Aí há 5 anos atrás, mais ou menos, ele começou o Alzheimer, né? Esquecer das pessoas. Eu parei de ir lá, mas eu ia todo ano, ia na casa dele, sentava, chamava ele de apóstolo. E aí eu sempre falava para os filhos dele, os dois são pastores, um da Presbiteriana do Brasil e o outro de uma comunidade. Muito fã mesmo. Aí, quando eu parei de ir na casa dele, porque ele não reconhece mais, eu comecei a ir na casa dos filhos. E sempre dizia, eu estou aqui em minha gratidão pela contribuição que teu pai fez para mim. Então, o filho dele, Eliezer, trabalhava na Mercedes, o mais novo. E estava já caminhando para a aposentadoria e disse, Josadac, uns 10 anos atrás, Josadac, eu quero ser pastor. Eu disse, cara, então vai fazer teologia. E ele fez 4 anos na Manuel da Conceição, é isso? É o seminário da Presbiteriana do Brasil, lá em São Paulo. Ele fez 4 anos. Terminou, ele disse, José, eu terminei. Eu digo, agora é lógico, se apresenta. Você quer ajuda? Ele disse, não, eu tenho uns caminhos. Aí se apresentou para ser pastor, aí assumiu uma igreja. 1 ano depois ele me liga, José, não quero ser pastor, não. Isso não é coisa para mim, não aguento esse negócio, não. Aí voltou para a igreja mãe e está lá sendo um presbítero. Quem é o pastor dele é o Heber Campo Júnior. Vocês devem saber que é um cara famosinho aí na presbiteriana. Esse menino, esse Eliezer, menino, né? 60 e poucos anos, é o cara do meu contato em relação ao pai dele. Ele, o Eliezer e o irmão, o Sérgio, não são meus, é o pai dele, é meu Isaías. Porque aqui, ele me preparou para o David. Porque se eu não tivesse a cabeça que aquele cara fez eu pensar, eu não ia acolher o David, né, e me encaixar dentro de uma CEPAL. Você entenderam? Amém? Ok, agora vamos para a questão prática. Você tem alguma pergunta? Você acha que o Edmar está entendendo, pastor? Tem um puxa-saco também. Vamos lá. Gente, eu quero que vocês me ajudem a responder a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu coloco aí na página 4 é na prática. Achou aí, bro?
Ó, você já está. Tá? Na prática, qual que é a perguntinha? O que significa ser a voz para alguém? Ok? Eu queria que você anotasse uma ideia. Só não vou ouvir o Newton. O teu precursor foi Isaías. O teu presencial. Eu acho que hoje esse cara é o... Aqui não tem ninguém da quadrangular, mas esse cara que faz essa função de Deus chama-se Marcos Amorim. Ele é um cara muito... Depois eu te conto a história. O cara me abençoa demais. E diz que eu sou o melhor cara do mundo. Nossa, por isso que eu gosto dele, né? Ele está mentindo, é um baita de um mentiroso. Mas eu diria que é isso. É o cara que te homologa, é o cara que que confirma. Cadê? Aqui. Respalda. Porque o João não respalda, o João só aponta. Porque daqui a pouco o filho da mãe vai ser preso. Perde a cabeça e esse, quem fica é esse cara aqui. E o teu Hã? confirma a voz, confirma É ele. É o Marco, para mim é o Marco. Hã? o mesmo presencial, pô. Desculpa. É o mesmo presencial, então. Não, porque esse aqui foi David Conifield. É o cara que me jogou na arena. Me jogou na arena. Hoje, os espaços... eu escrevi uma bíblia de estudo discipulado com o cara. Também foi já descontente. A diferença foi o meu presencial foi lá, Até o... No meu caso, o original foi em Florença. O Calixto chegou e enviou nós pro campo. Confirmatório. O Calixto é o quê, velho? E eu salvei esse camarada aqui que ele... Cara, se eu não enviasse ele pro canto, até hoje eu tava cortando cana lá. Boa. Hoje tá andando de corolla aí, Gente, mas ó, diga, isso é bom. E nós temos que manifestar isso de maneira mais objetiva. Tipo, como eu falei, visitar, dar presente, esses caras têm que ser tratados como um... Eu tenho um amigo que dá o dízimo para a pessoa. É exagero, né? Eu amo ver isso, eu não dou, vai se lascar. Pegou o raciocínio? Vamos lá. Quem foi o primeiro a escrever uma boa ideia aí? O que significa? O que significa ser a voz para alguém? O que significa? Vamos lá. Dar direção. Ou apontar, pelo menos, né? Eu vou colocar apontar. É muito legal, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Eu vou ouvir mais uma ideia. Nilton, você pode falar. O pessoal não quer que você fale, mas eu te libero. Quem? Não, o Lucas não tem nada para dizer, não. Ele é humilde. Fala, Lucas. Isso. Eu já coloquei essa ideia que você quer. Pode ser? Facilitar. Eu acho que eu gosto dessa palavra, facilitar. E eu diria facilitar as coisas, né? Eu acho que, de modo geral, o pastor é natural ele fazer isso. Não sei. Né? Eu acho que é bem natural. Na missão de Deus, seria muito uma questão de apontar o holofote, né? Você destacar a pessoa, às vezes você tem a voz, você está destacando a pessoa que está destacada. E, aliás, só para... O Maurício está adiantando a fala, mas não é errado, não. Nós vamos trabalhar isso no segundo ponto ali na 6, quando eu vou falar da terceira voz. Aí eu vou dizer o que a terceira voz tem que fazer. Por exemplo, ontem eu estava com esse Marcos, tá? Fazendo uma reunião, a primeira reunião do ano.
Ele diz, Josadak, ele lidera hoje 952 igrejas no estado. Ele diz, olha como eu faço, José, você sabe. Eu não faço as coisas, eu tenho um cara aqui na administração, eu tenho um cara aqui nos eventos, eu tenho um cara aqui no cuidado dos superintendentes. Aí eu já sabia que era eu. Ele disse, aí ele falou de mais um aqui, que eu não estou lembrando. Ele disse, pronto, eu me relaciono com vocês. Tá? Na política. Ele tem um cara que cuida da parte, que é o deputado, né? O cara que fica cuidando de toda essa parte da cidadania. Então, ele diz, para mim, lógico, não vamos falar nada isso para ele, tá? Ele diz, para mim, você é o mais útil. Eu digo, obrigado. Aumentar o salário, que é bom ficar enrolando, né? Porque, Deiva, eu cuido do pastoreio com o superintendente e por tabela com os pastores. Então, toda a parte ministerial eu faço via presbitério deles. Então, é o trabalho dele que ele jogou na minha mão. Então, por isso que ele me trata bem demais. E aí, para variar, um dos filhos dele, que ele fez a transição da igreja, eu coloquei esse ano ele na equipe. Aí ele meio diz, cara, pô, obrigado. Ele me agradece toda vez que a gente se encontra, porque ele não sabe cuidar do menino, que o menino é teimoso, briguento e independente, tem vontade própria, personalidade forte, mas o cara me ouve. Mas não ouve ele. Assim, não é que não ouve, né? Tem dificuldade, mas ele me ouve, então ele está super grato. Então, pegou o raciocínio? Pastor, a ideia de dar direção e facilitar, eu coloquei aqui, né? Ele anunciou. A ideia de usar a voz, Sim, anunciou sim. para poder facilitar. Exatamente, é colocar em cena. É abrir o espaço, abrir caminho. E o Isaías fala, né, que ele vinha sem dor de cotovelo, sem, eu não vou dar o púlpito para esse cara, senão ele vai crescer mais do que eu. Puxa. Você entendeu, Lucas? Você está querendo fazer meu culto de despedida antes de arrumar um campo já? Não, ele faz isso. Não sei por que. Faz, eu te avisei. Ele não tinha nem o campo, já estava fazendo te despedir. Ele começou a crescer demais, o grupo familiar dele era o maior da igreja. Rapaz. Aí eu pensei, esse cara vai crescer, daqui a pouco vai pegar a igreja e vai ficar no meu lugar. Aí Era aqui? Era aqui em Campo Mourão? Não, mas é norte. Ah, Cianorte. Vocês podem braço junto de... Ele é o Reginaldo. Reginaldo era presidente dos jovens. Só jovens tinha uns 80 na igreja. Olha. E você mandava em todos eles? Quando começaram a crescer demais, Uma outra ideia do que significa ser a voz, vocês podem não concordar comigo, mas eu uso uma palavra que vocês vão arrumar essa palavra. É bancar, é ser o patrocinador. Patrocinar, não patrocinar no sentido... Isso, validar. Por mais que a validação apareça mais aqui, mas cabe. Sim. Validar. E que é a ideia de você ser não é patrocinador, patrocinar, mas patrocinar não recursos, patrocinar a pessoa. É o caso, por exemplo, Calixto, do Timóteo. Cara, o Timóteo era feio, fraquinho, 16 anos, o cara não tinha chance nenhuma. O Paulo pega aquele guri, cara, e não sei por que acredita no sujeito. Isso até também no aspecto financeiro. Eu me lembro que quando eu vim no seminário, eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus. Aí o cara
cara chamado Ramiro. Falou, rapaz, você vai ser pastor, você vai para o seminário, vai deixar a passagem, eu vou pagar. Olha. Pagou minha passagem de ônibus. Olha. Quer dizer, ele vale... Sim. Tem um menino lá em Curitiba, mora em Colombo. Ele é grato eternamente por mim, porque a gente estimulou ele a fazer faculdade, só que ele era a família muito pobre, tinha meses que não tinha condições e a gente tinha que completar para pagar. Cansei de completar. Eu digo, tá faltando o quê? Não, pastor, eu tô sem jeito e tal, eu tô vindo a pé para a igreja para não gastar. Eu digo, fala, miserável. Aí ele, não, tá faltando X. Eu digo, tá, eu vou te completar esse mês. E assim, então ele disse, cara, você me ajudou a me informar, senão eu ia desistir. Toda vez que ele ia desistir, eu descobria, era porque não tinha dinheiro para pagar. Tá? Esse cara se tornou técnico da base do Curitiba. Tudo bem, não é merda, né? Mas pelo menos do Paraná Clube, da base. Ele fez faculdade como preparador físico. E hoje ele é professor, parou a parte como auxiliar preparador físico nos clubes e foi ser professor segundo grau, né? Mas tá bem. Casou, aí eu fiz o casamento dele, aí depois ele divorciou, eu fiz o divórcio também. Faço tudo. Tem uma segunda pergunta. Agora eu quero ouvir só a voz da sabedoria, que é do Deva. O segundo aqui vocês sabem preencher, né? A segunda voz de apresentação é do João Batista. Então vira a página aí. A segunda pergunta, Deva, está na página 5. E eu queria que vocês escrevessem de que forma, intencionalmente, você tem dedicado ao preparo do caminho de algumas pessoas. Então eu queria que vocês, primeiramente, fizessem a lista dessas pessoas que você está sendo o João Batista para elas, os precursores, né? Seria mais ou menos assim, Giovanni, para quem eu estou sendo precursor? Mas intencionalmente, tá? Talvez para o Reginaldo e para o Maurício, que estão chegando na comunidade agora, é difícil, né? Só se reportar no ambiente anterior, né? Mas é difícil. Então a pergunta... mas tem que ser alguma coisa que você está fazendo. Para quem você está sendo precursor? Para quem você está sendo a voz? Eu deveria ter feito a pergunta assim. Eu vou melhorar aqui. Para quem você está é com acento ou com R? Com R, né? Está. Está sendo precursor. Entendeu? Aí tem que ser de maneira... Você tem que... Por exemplo, enquanto você está fazendo a lista, que pode ser que você tenha mais de um. Por exemplo, na quadrangular eu estou trabalhando isso com um cara. Espero que vocês não conheçam ele, mas tem hora que dá raiva dele, cara. Sabe por quê? Sabe o que não é que me irrita, mas ele é muito legal. Ele tem tantas qualidades, mas ele não é proativo. Ele não parte para cima. Ele não... Como é que a gente... Não é agressivo. É um pouco assim, tipo Deva. Né? Mas ele tem Maurício, ele tem tantas qualidades que preenche. Mas para mim, que sou o precursor dele, eu queria que ele partisse para cima, que fosse... Isso, ele não é o estilo dele.
ele não vai fazer. E a igreja dele, Giovanni, caramba, delícia. O cara pegou com 50, 60 pessoas em 5 anos, já está com 200 e pouco, aplicando algumas ferramentas, o cara esforçado. Minha esposa foi na igreja dele e disse assim, ele é outra pessoa lá na igreja. Na igreja ele já... Mas eu não preciso dele dentro da igreja, eu preciso dele de fora. Mas que ele nunca saiba disso, tá? Ele não precisa saber dessa minha dificuldade, porque a dificuldade é minha. Eu que tenho que lidar com isso. Mas de vez em quando dá vontade de dar um... Porque numa denominação, no porte, que é aqui no Paraná da Quadrangular, o cara tem que ser avião. Porque o sistema episcopal vence quem fala mais alto. E ele não fala. Eu grito, meu. Ah, cala a boca. E vou atropelando todo mundo. Num bom sentido, né, gente? Você sabe que é só metáfora, né? Lá na Metodista é assim, cara. Você foi superintendente? Não? Quem era lá mesmo na tua época? Foi o Fernando. Ah, e depois? Agora é o Renan. Ah, o Renan. É o Renan. Quanto conseguiram escrever? Alguma coisa aí? A sua lista deu quantos, Giovanni? Ó, o Giovanni tem prova, aquela menina que vem aqui, né? Ela é uma... olha, eu estou falando. E você conseguiu escrever quantos? Anotei, na verdade. Ah. Sem caneta. Aham. Tem caneta aí. Não trouxe. Tem, né? Você deu com nome, tá sem nome. Tem uma sem nome, eu guardo pra mim, não devolvo mais. Eu falei isso também. Porque segura esses nomes aí, porque agora eu quero analisar como é que o Pai fez com Jesus, que foram as 3 declarações que eu acho fenomenal. E aí eu queria que vocês saíssem daqui tipo com uma tarefa, pensando nessas pessoas, em qual dessas 3 expressões que Deus falou verbalmente e publicamente. Deus não chamou Jesus de um lado e falou, você é meu filho. Não, Jesus falou publicamente. Isso ficou muito bom, né? A cena ficou bonita. E a gente precisa fazer isso. Por exemplo, esse menino, a gente normalmente tem 2 vezes no mês, no mínimo 1 vez no mês, que tem um tempo de mentoreamento com ele. Sempre a primeira pergunta que eu faço, é sempre a mesma, ele já traz ela pronta. Qual a maior alegria que você teve no final de semana com a igreja? Normalmente a gente se encontra na segunda. Qual a maior alegria? Aí ele conta, tá? Sempre eu digo, e a maior tristeza? É sempre as perguntinhas, às vezes eu inverto, mas ele já sabe. E a gente normalmente fica de 6 a 8 horas juntos. Ou numa viagem, todo mês, 2 vezes, 1 no máximo. No mínimo 1, e às vezes 2. E ok, o que eu quero dizer é que essas 3 palavrinhas, que nós vamos ver agora como é que Deus fala, ok? É que vai talvez nos pegar. Vamos lá? Na página 6, achamos aí a terceira voz de apresentação. Qual que é, Newton? Deus Pai, né? Você já tinha lido o texto, ok? E aí na letra C,
Diz assim, como o Pai Celeste apresenta o seu Filho Jesus. Então, vamos lá? Você... Tá aí as 3 palavrinhas, né? Qual é a primeira, Giovanni? Este é o meu filho. Você pode ver que lá dentro do... Pode ver que dentro do parênteses está o DNA, né? Então você já sabe que é identidade, né? Vamos raciocinar. Está dizendo assim, ó. Ele diz assim, ó. Tu és meu filho. Então, o que Deus está dizendo? Está afirmando que ele parece com. Percebeu? É a identidade. Tem sentido, Giovanni? Seria mais ou menos assim, se eu estou sendo precursor para alguém e esse cara não parece comigo, pegaram o raciocínio agora? Não, eu não estou sendo precursor para ele. Olha aqui. É duro, né? Eu não sou o pai. O pai é o Malafaia, é o cara... Até a gente pensa que é e não é. É o Malafaia, é o... Como é o nome desse camarada? É de René. Assim, entendeu? Não, é verdade. Então, vê se o cara tem a sua identidade. A Divani. Isso é ruim, né? Isso é maldoso. Assim que ele saiu aproveitar. Desculpa. Mas isso depois de quanto tempo? Ah, não. Tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo. Não é rapidinho, não. Eu falo porque o pastor perguntou, né, quando você tinha notado, eu tinha caneta, eu falei que tinha notado no celular. Eu estou há um ano em Farol, né? Um ano e mês. Tem 3 pessoas, né? Que eu estou trabalhando. Mas vai no tempo. Vai. Eu percebo Sim. que já tem algumas mudanças ali. Da tua identidade ali, né? Cravado. Vai no tempo, né? Sim, sim. Eu me formou 18 anos. 18 anos já. Olha. Desde o início da vida. Olha aí. E 20 anos na cidade. Hoje é meu vice-presidente. Pastor auxiliar. Que fantástico, né? Quando eu viajo, eu fico no lugar. Automático. A cidade é parecida. Até as características ministrando é parecida. E tem que aparecer. E tem que aparecer. Você entendeu? Tem que aparecer. Aí você diz, pô, mas aí é superficial. Não, não é. É que a pessoa impregna a sua identidade. Não quer dizer, David, que é o mesmo ministério. Pode ser um ministério diferente, né? Por exemplo, o David, ele não é teólogo. Eu sou um cara técnico. O David não, o David é contemplatista, ele fica... Cara, um dia ele me levou na represa do Guarapiranga, eu e um grupinho, e nós, 9 horas da noite, aquela noite bonita, ele deitou na grama e todos nós deitamos, ele pediu, aí ele meditando à noite, olhando para o céu, as estrelas, aí isso no começo, né? Ele disse, Josi, e eu pensando na salsicha que a gente ia comer no lanche, eu tava... E ele disse, Josi, o que você está vendo? Eu digo, uma nuvem, sentindo fome. Aí ele disse, não, Josi, é no sentido... Eu digo, nada, cara, nada, não sou desse negócio. Aí ele me levava para passear nos parques, para ouvir Deus através do vento, dos pássaros. Eu digo, Deus, tem uma muriçoca doida aqui, cara, vamos voltar. Porque não é meu negócio, eu sou o cara da letra, da literalidade, não sou da contemplação. E ele é. Mas ele conseguiu ser meu precursor, que Mesmo assim, você provavelmente adquiriu habilidades e características na sua vida que ele tinha.
Sim. Sim, sim. Personalidade diferente. Sim. Não é pra ser igual. Sim, sim. E Deus nem quer isso. É. E essa é a parte interessante para a gente ver que é possível um cara diferente ser precursor do outro. Aham. Até a morte diferente, porque são bem diferentes. Sim. Oh. Coisa lá no Sinédrio, mas Bem diferente. Boa observação. Vocês perceberam o raciocínio? Aí ele fala 3 palavrinhas, correto? Quais são as 3 palavrinhas? Vamos lá. Primeiro, tu é meu filho, que é a identidade, né? Amado. Você sabe o que significa a palavra amado? A gente poderia usar a palavra aliançado, né? Mas é parceria afetiva. O que é uma aliança? E tem sentido de aliançado, mas quando eu falo amado aí, é a parceria afetiva. A minha esposa foi na igreja desse rapaz que eu sou precursor dele e levou minha filha. Tá? E era um grupo de mulheres, eles reuniram 120 mulheres para um café. A minha esposa é psicóloga, foi lá dar uma palestra sobre saúde mental. E minha filha foi junto. Aí ele foi na mesa onde estava minha filha e disse assim: eu quero te dizer que eu sou fã. A minha filha me contou, disse: pô, passei a ser seu fã também. Porque a maneira, ele me inspirou. Não, ele me inspirou. A maneira como ele falou foi inspirador. Lógico, eu estou colocando ele na arena, né? E já está na arena, né? Mas a maneira como essa parceria afetiva, que não é só técnica, ele sabe que eu faço isso com entrega, com dedicação, ok? Eu quero ver o sucesso dele, eu quero, daqui uns 2, 3 anos, ele ter uma igreja de 500 membros, né? O cara que assumiu uma igreja com 60, ele pode já estar com 200 ou mais, ele pode, daqui uns 3 anos, chegar a 500. Poxa, se torna um gigante, né? A terceira e última. Aí, Calixto, realização em. Eu me realizo em você. Porque aqui tem a ideia de satisfação. É igual o teu, para quem você está sendo precursor. O cara faz coisa que orgulho, dá alegria. Poxa. Acabou de dizer, vai ficar alegre se tiver uma. Mas lembrando, você pode ser precursor para alguém e ele não ter o DNA, você vai descobrir que ele não é seu. Tudo bem? Isso acontece, claro. Acontece, faz parte. E é dolorido. Dolorido. Você vê que o cara não tem seu DNA. Abandona o mesmo percurso porque Sim. alguma estrelinha gosta. Eu sou muito. O cara não tá nem aí pra ele, né? Eu sou muito complicado, Calixto, por causa do meu trabalho. Vocês, pastor, é mais difícil. Não é que eu abandono, mas eu diminuo o ritmo. Há uma diferença muito grande do filho adotivo e do filho gerado, né? Por exemplo, na igreja, quando você pega uma igreja que já tem membros lá, que você adota, é uma coisa. E aquele membro que você ganhou, batizou, o comportamento dele em relação a você é bem diferente. Essa é a diferença, né? Então, Então, qual que é a primeira? Identidade. E poderia até colocar, Edmar, se quiser, identidade familiar, né? Aquela coisa mais... A segunda? Parceria civil. Tá? Afetiva. E o terceiro?
Agora, eu queria que você... Eu vou pegar esses 3 sujeitos aqui. Sujeito é bom, né? 3 sujeitos. Os 3 sujeitos lá e vocês vão ficar em 4, tá? Porque eu queria que vocês pegassem essas 3, tá? Aqui está o nome das pessoas, né? Tá os nomes. Não sei quantos nomes tem. E aqui vem as três expressões. Eu queria que você fosse vendo, conversando com o pessoal, pegasse essa pessoa aqui. Aonde você tem que melhorar com ele? Em qual dessas 3? É mais na primeira? É mais na segunda? É mais na terceira? Você entendeu? Pegou, Lucas? Aqui está as 3, né, que nós acabamos de ver. Agora você pega essas 3 e olha para cada um desses que você elencou. Em relação a esse cara aqui, você tem quantos aí na tua lista? 3. Então você pega o primeiro. Aonde eu tenho que melhorar mais? Dessas 3 do pai, né? Do pai aqui. Dessas 3 expressões. Deva, você conseguiu identificar um? Não precisa falar o nome da pessoa, que você, das 3 ideias aqui, 3 expressões, 1, 2, 3. Por exemplo, aqui está o João. Então você pode dizer, poxa, eu tenho que melhorar nessa daqui com o João. A gente não tem o DNA. Eu tenho que trabalhar isso. Não, é a segunda com esse cara aqui, o José, é a segunda. Eu penso que era talvez no 2, uma marca que colocaria relacionamento saudável. A segunda expressão que você colocou lá, parceria afetiva, relacionamento saudável, acho que comunica bem. Comunica bem. Comunica bem também. Excelente. Aí você pode trocar ali para... Vamos lá? Eu queria que vocês trocassem umas figurinhas aí. Quem fosse falando ia dizendo por quê. Maurício e Giovanni lá. Pode.